O herói desta história é um mestre na arte do disfarce. Para algumas pessoas, ele apareceu em forma de cunha. Para outras, como um cone. Mas independentemente da forma que ele assumiu, ele tem sido sempre o número 1. A história dele é a nossa história. É uma história de luta, de conhecimento, da origem dos números. Nós veremos como o 1 ajudou a construir as primeiras cidades, como ele ajudou a erguer impérios e como inspirou algumas das mentes mais brilhantes da história. Veremos também o papel dele no funcionamento do dinheiro. Obrigado. E finalmente veremos como o 1 se juntou ao 0 para dominar o mundo em que vivemos hoje. O mundo digital que funciona com uns e zeros. Estas palavras que estou dizendo agora foram escritas em um computador usando um código de uns e zeros. Até a minha imagem, nesta TV digital, foi enviada na forma de uma sequência de uns e zeros. Então, como estes dois dígitos conseguiram dominar o nosso mundo? Nem sempre foi assim. Na verdade, o fato é que ao longo de quase toda a nossa história, o 0 simplesmente não existiu. É o 1 que realmente conta. A história do número 1. Então, de onde veio o 1? Sua história começa no início dos tempos. 3.042.659.000 anos desde o dia em que o primeiro 1 primitivo rastejou de dentro da sopa primordial para a terra firme. Não foi bem assim. Estou brincando. O fato é que as origens do 1 são repletas de mistério. É um mistério que só nossos mais remotos ancestrais poderiam responder. Caverna pré-histórica. Em algum momento, um deles deve ter sido o primeiro ser humano a usar o 1 efetivamente para contar. Mas quando? Desde que o homem conseguiu fazer marcas em ossos, ele tem feito marcas em ossos. Mas e o indivíduo que fez marcas como estas 150.000 anos atrás? Será possível que ele estivesse contando? Poderiam estas marcas representar uma sequência de uns? Os especialistas dizem que, com base nas evidências científicas e arqueológicas, não fazem a menor ideia. Atualmente, o que eles têm certeza é que o 1 é bem mais jovem do que nós. Não foi até bem recentemente, meros 20.000 anos atrás, que tivemos a primeira evidência realmente sólida de que o 1 existia e que alguém o estava usando para contar. O nascimento do número 1. Obviamente, ele não tinha essa aparência quando nasceu. Naquele tempo, o 1 era apenas um risco em um osso. Este osso, conhecido como o osso de Ishango, foi encontrado recentemente no Congo. E veja, observe estes riscos. Sabemos que cada risco representa o 1. Como podemos ter tanta certeza? Bem, alguém devia estar contando, porque tem 60 riscos ao longo deste lado do osso e mais 60 ao longo deste outro lado. E na parte de trás estão em grupos de quantidades iguais. E não se pode fazer isso sem contar. O osso de Ishango pode ter sido um marco decisivo para a humanidade. Zoologistas dizem que outros mamíferos têm a capacidade de contar até 3 ou 4, mas não além disso. Transformando o 1 em um risco, nossos antepassados mais distantes podiam contar até 4, 5, 6
se fossem espertos. De fato, eles podiam contar qualquer quantidade de uns que quisessem. Foi isso que nos deu vantagem sobre os leões e os tigres. Daí em diante, contar não tinha limites. O estava se tornando um menino crescido. Abaixa essa música.